E aí, galera, tudo bom? Queria falar um pouquinho com vocês hoje a respeito dessa situação, né, de viver e sobreviver. Em meio a essa pandemia sobre o coronavírus, algumas pessoas têm sobrevivido e outras têm vivido mesmo em meio a essa situação. O que acontece? Eu vi uma imagem esses dias na internet de um sofá e um caixão. E eu achei muito interessante. Aí a pessoa pergunta assim: qual dos dois, né? O caixão ou o sofá? E nenhum dos dois. Eu tô até sentada aqui no sofá agora. Mas eu acredito que nós temos potencial suficiente para vencer essa pandemia sem só sobreviver, mas vivendo mesmo em meio a essa crise. Tem um autor muito interessante, J.B. Phillips, que fala o seguinte, que quando você está em meio a tribulações, em meio a essas condições de vida, quando você passa por tormentas, isso te dá habilidade de mudança, né, de transformação, de como vencer esse desafio, essa guerra. Algumas pessoas em meio à doença criam vacinas, outras pessoas morrem. Algumas pessoas em meio a uma tempestade, elas se desesperam e choram. Outras pessoas olham para a proa e dizem assim: vamos navegar, vamos manter firme até chegar na terra. Não entram em pânico. Então, quando a gente fala de viver e sobreviver, sobre a arte da vida, a gente está falando que em meio a essas situações, a sua capacidade de criar, de se renovar, é que determina se você vive ou se você sobrevive a esses problemas. E para isso você precisa ter confiança. E confiança em quem? Confiança em você mesmo. Confiança no outro, nos seus amigos e confiança em você mesmo. Êxodo 20:12, eu tenho lido a palavra de Deus, Números 20:12, eu tenho lido bastante a palavra de Deus, e eu tô voltando a essa parte aonde o povo do Egito, né, eles saem do Egito, né, Israel sai do Egito, aonde eles eram escravos, e fazem uma caminhada durante durante 40 anos no deserto. E aí o que acontece? Moisés tem que se reinventar várias vezes. Moisés é gago, Moisés tem duro falar, Moisés é tímido, não consegue falar com a população. E mesmo assim, Deus transforma a vida de Moisés, através da confiança de Moisés em Deus, para que ele possa ter uma vida de liderança, né? A falta de confiança de Moisés faz com que ele coloque Arão no meio do povo. E quando ele coloca Arão no meio do povo, o que acontece? Ele sobe para falar com Deus lá no Monte Sinai, e aí o povo faz um novilho de ouro para poder adorar, né? Uma imagem de ouro para adorar. E Arão não se posiciona como líder. Ele permite que o povo faça e adore aquele bezerro de ouro. E quando Moisés desce, ele desce indignado. Mas por que isso aconteceu? Pela falta de confiança de Moisés. Porque se fosse Moisés, não só Moisés e Arão, isso não teria acontecido, talvez, né? O povo teria mais confiança em Moisés, mas ele não tinha confiança nele mesmo. Quando Moisés continua caminhando com o povo, pela falta de confiança do povo em Deus, né? O povo tá chegando a Canaã
E aí o que acontece? Deus manda 12 espias para a terra de Canaã para verificar a terra, para ver a terra que é boa, que mana leite e mel, e que a terra é maravilhosa, enfim. E o povo, ao invés de voltar com as boas notícias, volta desesperado. Não, tem gigante, é ruim, começa a ver o lado mal das coisas. E aí Deus fala assim, então eu vou fazer esse povo ficar rodando pelo deserto. Se você olhar no mapa direitinho, eles fazem um contorno no deserto e Canaã é ali pertinho, entendeu? E eles passam anos no deserto pela falta de confiança em Deus, pela falta de fé no Senhor. Então eles estão quase chegando a Canaã e eles rodeiam por falta de confiança no Senhor. E assim, uma coisa muito interessante, Moisés, quando está no meio desse caminho, lá em Números 20, 12, o que acontece? Moisés fica tão irado, ele perde tanto a cabeça, porque ele está ali no meio dessa sociedade que não acredita em Deus, que não tem confiança em si mesmo, não acredita, depois de vencer tanta coisa, não acredita que tem potencial para poder chegar a Canaã. Ele fica tão desesperado com o povo que Deus fala para ele assim, olha, fala para a rocha para ela sair água, e vai sair água. E Moisés pega a vara e faz o quê? Bate 2 vezes na rocha. Ele não confia em Deus. E aí, o que acontece? A rocha jorra água, jorra, mas Deus queria que ele falasse a rocha, para que saísse água. E aí, Deus fala assim, por conta da sua falta de confiança, você nem Arão vão entrar em Canaã. Então, olha só, não adianta a gente ter esforço em cima de esforço, correr atrás e não confiar. Não confiar. Confia em Deus. E nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa ter confiança em Deus acima de todas as coisas e ter confiança em nós mesmos, no nosso potencial. Porque através do nosso potencial, do que Deus, em primeiro lugar, vai trabalhar sobre o nosso potencial para que a gente faça as coisas de maneira correta, entendeu? Sem medo das coisas que nos impedem, sem medo das coisas que nos que tentam interferir os nossos, sem medo dos nossos medos, né? Sem medo de ficar doente. Não é que agora eu vou fazer igual algumas pessoas dizem, vou sair na rua e fazer o que eu quero porque eu posso. Não, não é isso. Eu acredito que nós devemos seguir o que o Ministério da Saúde diz, né? Ter cuidado, sim, com toda certeza, mas eu posso usar o meu celular para fazer uma reunião semanal. E há estratégias para falar com pessoas que são meus parentes, que estão longe de mim, que eu via o tempo todo. Outro dia eu criei um vídeo mesmo para falar com as minhas sobrinhas, lendo um livro com elas. Então existem várias coisas que nós podemos fazer. Existem brincadeiras na internet que a gente pode criar para poder tá fazendo com as pessoas dentro de casa. Agora, escolher viver e escolher sobreviver depende de cada um de nós. A escolha é nossa, nós temos livre-arbítrio para isso. James Allen fala assim, as circunstâncias não fazem um homem, elas apenas o revelam. Então, através dessas circunstâncias, quem você é? Eu vou deixar uma palavrinha para vocês de Winston Churchill que diz assim, nunca, 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 nunca desista.